Metrópole Entrevista. Vamos conversar com o doutor Tiago. Doutor Tiago, um abraço, muito bom dia. A gente está vendo aí o corre-corre em farmácia, corre-corre nos laboratórios, drive-thru lotados, entupidos. E agora, me parece que o próprio presidente da República, que é contra a vacina, né, está fazendo propaganda desse autoteste que está vendo aí. É uma boa, doutor Tiago, o autoteste para a gente? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Camille. Bom dia, pessoal. É uma boa, Zé, né? A gente viu que há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu falei com você da possibilidade desse aumento absurdo de casos que a gente está vendo, né? O autoteste talvez seja uma saída, pois as farmácias não têm mais testes, os RT-PCRs também são limitados. Então, o autoteste é uma arma, né, que é usada em todo mundo, é usado nos Estados Unidos, é usado na Europa, para o diagnóstico mais rápido da Covid, né? Então, eu sou a favor da testagem do autoteste. Agora, eu estava vendo os preços aqui, né, Camille? Será que o povo vai ter condições e isso vai para a área pública, doutor? Eu acredito que não, né? Mas deveria, visto que nos Estados Unidos, por exemplo, você chega no aeroporto de Miami ou de outros estados, você recebe o teste em sua mão, né? Então, a gente sabe que o Brasil é um país mais pobre que os Estados Unidos, né? Que a população é mais pobre. Porém, é um momento que a gente precisa identificar o número de pessoas que está doente para que as ações dos responsáveis, né, pelas ações públicas de contenção da Covid, saibam o número mais real do que está acontecendo. Agora, doutor, a gente está vendo aí, estou conversando com o doutor Tiago Lobo, infectologista. A gente está vendo aí o corre-corre para laboratórios, empresas vazias, né? Muita gente com suspeita de Covid, muita gente mesmo, os casos aumentando, mas sem gravidade. Número de óbitos quase 0. Salvador 0. Bahia, 15 milhões de habitantes, 4. Isso é a vacina, não é, doutor? Zé, isso a gente não tem a menor dúvida, né? Quando a gente compara os países que estão numa onda mais avançada em relação à nossa, a gente vê que quem interna, em sua grande maioria, são os não vacinados, quem morre são os não vacinados, né? Porém, a gente não está vendo a vacina impedir de ter o caso, mas se a pessoa tem um caso e está vacinada, a tendência é ser um caso mais leve, tá? Não é 100%, mas em torno de 90, 95% de chance de você não ter um quadro grave, já é uma grande vitória e é o que espera das vacinas em geral. Absurda. Você chega nas redações de jornais, TVs, rádios, sites, jornalistas, profissionais de saúde contaminados. Isso tem previsão para acabar ou não? Não tem previsão, não. A gente vê que a gente ainda está no começo dessa onda, né? Então, eu espero que o número de casos seja muito maior do que a gente está vendo. Talvez a amostra que a gente está vendo agora, que é vamos dizer assim, que a Covid sempre começa, Zé, nas classes que tem mais abastadas, né? A gente vê que são os turistas que trazem, tá? Tanto de fora, o turista brasileiro que vem para a Bahia, ou o turista baiano que vai para fora e pega e traz, né? Isso faz ter mínimo hábito primeiro na classe mais rica da cidade e depois vá distribuindo, né, para a classe mais pobre. Então a gente vai ter ainda um número muito, muito grande de casos, muito maior do que a gente está vendo agora. Isso se for diagnosticado. Então, é uma coisa que eu falo. Se da quantidade a gente extrai qualidade, também da quantidade de pessoas que têm Covid, a gente pode também tem mais chance de ter mais casos graves, né? E isso ainda pode influenciar diretamente no serviço de saúde, na lotação de UTI e também das emergências. E o que é que a gente pode fazer? Que tipo
de prevenção podemos tomar? A mesma? Máscara, distanciamento, algum remédio, algum chá? Qual a salvação, Não, doutor? olha, Chá, eu tô brincando, óbvio. se o chá for no intuito de você ter uma saúde boa, tudo bem, né? Mas para a Covid, a gente sabe que a prevenção é a vacina e também tem uma saúde boa. A saúde boa passa por uma boa alimentação, comer frutas, verduras, serve para qualquer doença, né? Evitar máscaras, álcool gel, evitar aglomerações, como a gente sempre falou desde o começo da pandemia. Agora, até que ponto a gente vai precisar fazer isso ainda é uma incógnita, né? A gente vê a Espanha declarou a Covid agora como um vírus comum, uma gripe comum, e derrubou todas as restrições, né? Mas aqui para a gente eu acho que ainda é um pouco precoce. A gente não tem o número de vacinados para que isso seja feito, tá? Para que a gente chegue e fale assim, não vamos ter restrições. Acho que ainda vai ter restrição no período, não dá para calcular quanto tempo, a gente ainda vai ter muita internação, vai ter ainda óbitos, e o número de casos ainda está no começo, né? Então a gente vai ver um número muito maior do que a gente viu em anos anteriores. E em relação a eventos, economia, o que é que o senhor pensa? O fique em casa, saia, vá trabalhar de máscara, e aí? Né? Vacina, né? Vacina. Tem um país hoje da Europa que eu esqueci qual foi agora, que foi a Áustria, né? Que quem não for vacinado vai tomar multa de 22 mil euros, né? A vacina é fundamental para que a nossa economia siga em frente, tá? Eu acredito ainda, como eu falei aqui em outras vezes, nas festas controladas, nos eventos controlados com vacinados, tá? A economia não pode parar agora, porque pode ser pior, tá? É uma conta que não fecha, né? A gente está vendo muito desemprego, a área de eventos também está muito prejudicada. Então, é preciso ter responsabilidade nesse momento e pedir, né, que a vacine quem não foi vacinado, tá? Eu tenho alguns pacientes que vêm me perguntar se a vacina é segura, né, ainda em janeiro de 2022, né, com medo de tomar vacina, mas a vacina é segura. Ela tem efeitos diversos? Tem. Toda droga, todo imunobiológico tem efeito diverso. Mas a gente vem vendo efeito diverso grave? Não. É só olhar o número de pessoas que foi vacinada no mundo e a gente vê que a quantidade de pessoas que tiveram eventos adversos graves é mínima e não justifica o medo de não vacinar, certo? Nossa economia só vai seguir adiante a partir do momento que mais de 90% tiver vacinado, e a gente declare também como a a Covid como uma gripe comum controlada por vacina. Estou vendo aqui que o secretário Léo Prates, ele ficou chateado porque não foi a quantidade de crianças esperada. Eu dei até os números aqui, Camille pode... Das 20 mil crianças de 11 anos, não foi... 2 mil, pouco mais de 2 mil. Pouco mais de 2 mil. O que é que o senhor tem a falar, doutor Tiago Lobo, sobre a vacinação infantil? Existe um medo dos pais. Eu vejo isso no meu próprio grupo de WhatsApp da faculdade, né, com médicos, só de médicos, e existe realmente um temor, ou muitos achando que vai precisar vacinar. Tá? Mas nesse momento devem ser priorizadas as crianças com comorbidades e depois aberto para todas as crianças, tá, Zé? De 5 a 11 anos. A gente precisa vacinar essa população também e fazer com que essas crianças também fiquem protegidas. A vacina é segura. O número de casos, mas as crianças têm miocardite é grave. Olha, um estudo que saiu, foram 13 casos de miocardite leve, miocardite é inflamação do coração, miocardite leve em 8 milhões de doses aplicadas. Então, isso é irrisório, o risco é irrisório diante
do benefício que a vacina traz. Então, é sim para vacinar, a vacina é segura, tá? Muitas crianças em todo mundo já foram vacinadas e não tem evento adverso grave que justifique a não vacinação das crianças, tá? Então, os pais devem procurar os postos de vacinação e vacinar seus filhos. E o que é que o senhor acha em relação aos eventos? O decreto baixado aí pelo governador do estado de 5 mil para 3 mil. A economia também, né, doutor? Tem que ser... multi, né? A gente não pode ver só... Se a gente tivesse que olhar só a Covid, a gente fala, para tudo, né? Mas a gente, nem com a Covid agora, a gente vê um justificativo para parar tudo, visto que a maioria dos casos é leve e o serviço de saúde ainda não está saturado, tá? Medidas restritivas maiores têm que ser tomadas no momento em que a gente tiver risco de colapso da saúde, certo? Enquanto isso, os eventos, talvez 3 mil seja muito ainda, né? Então, eu acho, tá? Mas, assim, essas medidas têm que ser tomadas porque a gente ainda não sabe o fundo dessa onda, né? O quanto essa onda vai prejudicar o serviço de saúde e a população. A partir do momento que a gente tiver uma ideia de quão grande vai ser isso, aí as medidas vão ser revistas e reajustadas de acordo com o momento que a gente estiver vivendo. Pergunta da Camila aqui, nossa colega. Tem uma pergunta para o doutor Tiago. Vamos lá, Camila. Olá, doutor Tiago. Bom dia novamente. Doutor, recentemente, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica recomendou que os laboratórios privados parassem de testar pessoas com sintomas leves por causa da falta de estoque aqui que a gente está tendo no país. Eu queria saber pela perspectiva infectológica, né? Essa, de fato, é a melhor atitude? Não. A melhor atitude é a gente saber o número real de pessoas que estão com Covid, né? Saber, para disso tirar quantos graves tem dentro desses doentes, para ter uma ideia de... Isso é toda epidemiologia, é número, né? Se a gente tem um número real, a gente tem perspectiva do que vai acontecer um pouco mais na frente, tá? Quando eu falei aqui, por exemplo, a gente vai ter o boom de casos em janeiro. Não foi à toa, não foi previsão. Eu fiz análise de tudo que vem acontecendo em vários países do mundo. Ele disse e tudo batia. E agora, em janeiro, uma grande chance de ter esse boom de casos e é o que está ocorrendo. A gente só sabe isso porque a gente tem números fidedignos em outros países que mostram que isso que podia extrapolar para a gente aqui. Né? Se a gente não tiver um número real de doentes, a gente não vai saber quais medidas vão ser tomadas de forma acertada. Certo. Agora, doutor, eu falo ainda na resistência de algumas pessoas para tomar vacina, porque ouve falar, o presidente fala que não toma, mas ao mesmo tempo faz propaganda, ao mesmo tempo faz propaganda do autoteste. Tudo isso poderia ser evitado, doutor Tiago Lobo? Poderíamos estar hoje numa situação bem melhor, como tem outros países em situação tranquilíssima hoje? Situação tranquilíssima a gente não tem em nenhum país por enquanto. Certo. Né? Mas a gente vê que os países que têm uma vacinação satisfatória, 80%, 90%, a gente vê que esses países, o número de mortos é muito baixo. Certo, Zé? Então, se a gente tivesse um líder que falasse de forma científica, né? Ele não precisa ser cientista, mas ouvisse os cientistas, ouvisse a Sociedade Brasileira de Imunizações, ouvisse a Sociedade Brasileira de Infectologia, que são sociedades sérias, que tomam tudo com base em evidências, a gente poderia sim estar num momento diferente. Tá? A gente não teria tanto temor de uma nova onda e de um grande número de mortos. Né? A gente tem hoje, eu tenho temor ainda, porque a gente tem mais de 30%, 35% da população ainda não completamente vacinada ou que ainda não tem nenhuma dose. Né? Então, isso faz com que os serviços de saúde podem ainda entrar em colapso e o número de mortes seja grande com uma coisa que pode ser prevenida. Tá? Quem diz isso são cientistas, são baseados em evidências. Um líder de uma nação ele tem que seguir
a ciência, as evidências, e não questões pessoais de não gostar da vacina, de não querer vacinar, né? E a gente vê um grande número de pessoas seguindo isso, né? Porque acreditam no presidente. O presidente tem é forte, a palavra dele é forte. Por mais que você não goste dele, que eu não goste dele, que ninguém goste dele, ou uma grande parte não goste dele, ele tem uma grande influência na população, né? Não é que... Mas, Zé, a gente tem que ouvir quem entende e quem sabe. No caso, nesse caso, não é o presidente. Pois é, aí eu te pergunto o seguinte, o carnaval, seria uma temeridade ter o carnaval? Completa, né? O carnaval, se houver, vai ser como foi o Réveillon, de acordo com as normas do momento do carnaval, 1.000 pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas, festas pequenas, privadas e controladas. Tem que ser com pessoas vacinadas. A gente não pode, nesse momento, abrir concessões de festas públicas, né, privadas, mas com grande número de pessoas, sem que essas pessoas sejam vacinadas, tá, Zé? Porque a gente pode perder completamente o controle do que está acontecendo, tá? Então, festa de rua, nesse momento, nem pensar, né? Acho que a gente já conversou aqui outras vezes, a opinião ainda é a mesma, tá? A gente, carnaval ainda está longe, do ponto de vista epidemiológico, ainda está longe, ainda tem muita coisa para ocorrer que a gente não tem como saber o que está acontecendo, né? O que vai acontecer até lá. A gente pode estar numa situação boa, como a gente pode estar também numa situação ruim. Tudo depende de como a evolução vai ocorrer nos próximos 2, 3 semanas. Mas ainda a expectativa é um número absurdo de casos, com número pequeno de casos graves e número também menor de internações, tá? Mas é preciso que a população se vacine para que esses números não sejam tão ruins. Tem um ouvinte aqui, Zé, Raimundo, ele pergunta aqui: bom dia, doutor, não sei se você saberia responder, mas qual deve ser a faixa do preço desses altos testes? Você saberia dizer? Eu não tenho a mínima ideia de quanto vai ser, né? Eu acho que já tem alguns vendendo aí de forma, não sei de que forma, eu não vi, tá? Mas não pode ser caro, né? A gente vê fora do país em torno de $5, o que já, para a população brasileira, já pode ser cara. $5 de transporte hoje está em torno de R$33, né? Devia ser uma coisa bem mais barata, R$10, para que as pessoas, incentivar as pessoas a se testarem e a gente saber o que está acontecendo. O melhor cenário era ter postos de testagem públicos, tá? Mas tendo o teste disponível não pode ser caro, porque senão vai afastar a testagem das pessoas e a gente precisa saber quantas pessoas a gente tem doente na cidade hoje. O senhor acha que a vacina, como na Áustria, primeiro país a usar esse sistema, a partir de hoje, é obrigatória a vacina? O senhor acha que a vacina também no Brasil teria que ser obrigatória? A gente cai em muitas coisas agora, Zé. Só pegar aqui a vacinação da Áustria, está hoje em 75% totalmente vacinados. Muito melhor que o nosso, né? Nosso ainda está em torno de 70% a 65%. Tornar uma coisa obrigatória, a gente passa por direitos individuais, toda uma problemática, mas a gente tem que ver que quando é que o individual supera o coletivo, né? Eu acho que a gente nem precisava estar conversando isso aqui de vacina obrigatória. Eu acho que as pessoas deviam tomar consciência e se vacinar, né? Mas eu acho que no Brasil, um país laico, eu acho que a gente não vai ter essa questão de vacina obrigatória, não, tá? E, para mim, minha opinião, é complexo, né? A gente entrar nesse tema. Eu acho que a população é o melhor caminho. Agora, aqui eu estou vendo, doutor Tiago, 80% da população apoia a vacina infantil.
80%. Então, o discurso do presidente, o senhor não acha que está indo por terra? Tem que ir, né? Eu acho que existe um grupo anti-vacina grande, tá? No Brasil e no mundo, certo? Mas a maioria da população brasileira sempre foi a favor da vacina. Isso é bom, tá, Zé? Então, que a gente veja com perspectiva boa a vacinação das crianças. E o discurso do presidente não vai entrar nessas pessoas, certo? Você pode gostar do presidente, eu posso gostar, qualquer um pode gostar, mas a questão científica caminha por fora do gostar de um líder, né? Se fosse outro líder, fosse Lula falando contra a vacina, fosse Rui Costa falando contra a vacina, se fosse qualquer um falando contra a vacina, a gente ia estar do lado de cá como responsável médico, infectologista, os epidemiologistas, os cientistas, as sociedades brasileiras de imunização e infectologia, todas iam falar vacine-se, tá? São as pessoas que estão habilitadas a dizer que a pessoa deve ser vacinada ou não. Os políticos devem consultar essas pessoas e daí fazerem seus anúncios, certo? Porque eles são líderes políticos da nação, porém não são líderes científicos da nação, né? E quem deve ser ouvido são os líderes científicos da nação e não os políticos nesse momento. Seja ele quem for, seja ele Bolsonaro, seja ele Lula, seja ele Rui Costa, seja ele Neto, né? A gente tem que seguir o que a ciência fala, o que as evidências dizem pra gente. Ok, doutor Tiago Lobo, muito obrigado, viu? Quando a gente precisar, a gente vai lhe chatear de novo. Não, que é isso, não chateia não. A gente está aqui para ajudar a população, né? Acho que o papel de vocês da imprensa, o seu papel, você faz muito bem em buscar informar a população, buscar fontes seguras, né, de que assertivas em relação ao que deve ser feito, né? Então, vocês estão de parabéns e continuem assim e dando espaço. Eu sempre estarei aqui para ajudar vocês, para colaborar com a população. E tamo juntos, Zé. Valeu. Tamo junto, Camilo. Valeu.